Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema articular, né, que seria uma continuação da aula 2, né, que seria a aula de sistema esquelético e articular junto, mas para o vídeo não ficar muito grande, eu dividi em parte 1 e parte 2, tá? Então, na parte 1, vocês conseguem ver o vídeo de sistema esquelético, e agora, na parte 2, a gente vai ver o sistema articular. O sistema articular ele é o sistema mais pequeno, digamos assim, né? Porém, com os nomes mais complicadinhos aí para vocês tentarem entender, tá bom? Então vamos lá, né? Deixa eu iniciar aqui a apresentação. Só um minuto. Ok. Beleza. Então, vamos lá. Vamos ver um pouquinho, então, o sistema articular. Bom, a artrologia é a ciência que estuda as articulações, né? Então, a gente vai estudar a sua estrutura, as suas classificações, as suas funções e também algumas disfunções, ou seja, aquilo que não funciona da melhor maneira possível, né? Tudo que vocês verem que tenha esse finalzinho logia tem a ver com estudo, tá? E artro tem a ver com a articulação, tá? Então, a artrologia é o estudo das articulações, tá bom? As articulações, elas são estruturas que colocam os ossos em contato, né? Então, pega um osso, pega um outro, o que tem aqui no meio é uma articulação. Então, ela coloca esses ossos em contato e permitem com que estes ossos tenham mobilidade. Então, o meu osso consegue fazer algum tipo de movimentação devido a essas articulações, tá bom? Que nem aqui nesse exemplo, ó, isso aqui seria um joelho saudável, né? E aí a gente vê a extremidade distal aqui do fêmur fazendo esse movimento, né, de dobradiça com a tíbia, que é esse ossinho que está aqui embaixo. E vocês podem reparar que tem como se fosse uma capa, né, uma lâmina brilhante, né, como vocês conseguem ver aqui no vídeo, que permite, então, esse deslizamento fácil. Quero pedir que vocês imaginem se fosse só osso com osso. Não ia deslizar tão fácil como quando tem esse tipo de capinha protegendo, né? Então, o contato de osso com osso seria muito doloroso para a gente fazer nossas atividades de vida diária. Então, essa capinha, que é chamada de cartilagem articular, é o que vai permitir com que esses ossos se movimentem sem fazer com que a gente sinta nenhum tipo de dor, tá bom? Opa, passei muito rápido. Então, é um sistema, né? O sistema articular, ele é um sistema integrado com o sistema esquelético e também o muscular, né? Então, o sistema articular, ele permite com que esses ossos deslizem um sobre o outro, né? O esquelético, digamos que seja o ponto fixo, né? Então, seria aquela estrutura rígida que vai permitir o movimento, né? E o sistema muscular, digamos que seja a estrutura ativa da mobilidade, né? Então, esses músculos, eles vão se inserir, né? Vão grudar, digamos assim, nos ossos, e com a contração muscular, vai o quê? Tracionar esse osso. Eu só consigo fazer esse movimento de dobradiça aqui no meu cotovelo, por exemplo, porque eu tenho uma articulação, né? Porque eu tenho essa estrutura, essa cartilagem articular para facilitar esse movimento. Se fosse só osso com osso, eu subiria travando, né?
não ia ser legal, ia ser doloroso, né? Então, essa articulação, ela permite uma movimentação fácil, uma movimentação sem dor, tá bom? Bom, a gente tem articulação no corpo inteiro, né? Então, por exemplo, aqui nas vértebras, a gente encontra os discos articulares, né? No joelho, a gente encontra também estruturas articulares, que nem a gente viu naquela animação do slide anterior. No quadril, a gente também vê um encontro articular, né? As nossas mãos também fazem diversos movimentos, né? Então, a gente consegue dobrar aqui, a gente consegue dobrar aqui, consegue dobrar aqui, consegue dobrar o punho, consegue dobrar o cotovelo, consegue dobrar o ombro, né? Então, a gente vai fazendo essa dobradiça com o nosso corpo graças às articulações, né? E assim também nos nossos pés, né? Então, a gente tem articulação aí no corpo inteiro, tá bom? E aí que começa, né? Existe um esquema para classificar todas as articulações do nosso corpo, tá? Então, eu simplifiquei muito do que seria aí um estudo completo, tá? Como eu já comentei com vocês, a anatomia ela é uma área muito grande, muito extensa e muito detalhista. Então, seria impossível a gente, nessas 20 aulas de anatomia que o nosso curso tem, abordar uma anatomia completa, tá? Eu acredito que ninguém sabe 100% a anatomia do corpo humano, né? Porque o corpo humano, ele é uma máquina perfeita e muito complexa, né? Então, eu acredito que nem os próprios anatomistas mais antigos conseguem dizer, eu sei 100% o corpo humano, porque muita coisa ainda está sendo descoberta. Vemos aí a importância da pesquisa científica para a gente conhecer cada vez mais o nosso corpo. Então, é impossível a gente saber a anatomia completa, tá bom? Então, aqui, no caso das articulações, a gente dá uma enxugada no conteúdo para tentar deixar um pouco mais fácil de vocês entenderem pelo menos o básico, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro tipo de articulação são as articulações fibrosas. Então, imaginem um tecido fibroso, uma coisa grossa, sabe? Esse tipo de tecido fibroso, grosseiro, né? Ele une estruturas no nosso corpo que não são fáceis de se separarem, tá? Então, daqui a pouquinho eu já vou dar um exemplo. Se elas não são fáceis de se separarem, não há movimento, entendeu? Então, quando não há movimento na articulação, a gente chama essa articulação de sinartrose. Esse si, ele do grego, né, dos estudos antigos anatômicos, né, esse si significa não, tá? E artrose significaria ali uma relação com o movimento. Então, o sim na artrose, né, teria a ver com não movimentação. Então, já vão guardando aí as informações. Nós temos aqui articulações fibrosas, articulações grosseiras, né, um tipo de fibra bem grossa mesmo, que não deixa as estruturas ósseas que ela une se separarem. Portanto, não há movimento. Sim, sem, não, artrose, né? Sem movimento, tá bom? Então, nós temos aí 3 tipos de articulações fibrosas, né? Nós temos as suturas, nós temos a sindesmose, tá? E nós temos a gonfose, beleza? As suturas, elas se subdividem em 3 tipos. Então, nós temos sutura do tipo plana, sutura do tipo denteada, sutura do tipo escamosa, mas eu não vou falar para vocês se preocuparem com esses tipos de sutura, não. Eu só quero que vocês entendam que esses 3 tipos de articulação fibrosa, né, a sutura, a sindesmose e a gonfose, são articulações fibrosas, portanto, não há movimento. Tudo aquilo que elas unem não se movimentam.
Onde a gente encontra sutura? As suturas são encontradas no crânio, na nossa caixa craniana. A sindesmose é um exemplo que a gente pode citar nas nossas articulações que unem o osso do rádio com a una, da tíbia com a fíbula. Então, é muito difícil a gente conseguir separar esses dois ossos, por exemplo, porque tem ali uma membrana fibrosa, né, uma membrana fibrosa que une esses dois ossos e, portanto, não permite ali grande tipo de movimentação, tá bom? E a gonfose a gente encontra nos nossos dentes. Não é fácil a gente puxar um dente e ele mexer e ele sair, né? A não ser que seja uma criança com dente de leite, mas aí já é outra história, né? Mas o que vocês precisam tentar entender é que todos esses 3 tipos de articulação fibrosa não há movimento. É duro, é difícil de se mexer. Então, as suturas a gente encontra no crânio. A sindesmose, a gente pode dar o exemplo aí da membrana que une o rádio com a una, a tíbia com a fíbula, e a gonfose, a articulação dos nossos dentes. Então, a gente não consegue mexer, né? Então, gravem essa informação. Daqui a pouquinho eu vou falar melhor uma por uma, tá bom? O segundo tipo de articulação são as articulações cartilaginosas. Olha aqui, achei um errinho de português, tá? Depois eu vou arrumar. A articulação cartilaginosa, ou também chamada de anfiartrose. Se a primeira não permitia nenhum tipo de movimento, a segunda, ela permite um pouco. Ela é um pouquinho mais liberal, tá? Então, nós temos aí como articulações cartilaginosas o nomezinho chamado de sínfise e um outro nomezinho esquisito chamado de sincondrose, tá bom? Imaginem a articulação cartilaginosa como se fosse um pãozinho de mel, né? Então, por fora, a gente tem aquela parte mais durinha, né? Aquela capinha mais dura de chocolate. E por dentro, o mel, né? Por dentro, aquela gosminha, digamos assim. As nossas articulações cartilaginosas, que são a sínfise e a sincondrose, elas teriam mais ou menos esse aspecto do pão de mel, tá bom? Então, ela permite ali, mais ou menos, um pouquinho de movimento, tá? Um exemplo de onde a gente tem sínfise, né? A mais famosa aí é a sínfise púbica, ou seja, a união dos 2 ossos púbicos lá na nossa pelve. E a sincondrose a gente encontra como, por exemplo, né, nas articulações aqui da nossa caixa torácica, né? Então, a articulação que une as nossas costelas com o nosso osso externo é um exemplo de sincondrose, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais específico de cada uma delas. Por último, o terceiro tipo de articulação são as articulações chamadas sinoviais. Sinoviais vem de sinóvia. As sinóvias teriam um aspecto aí de uma clara de ovo. Imaginem aí uma clara de ovo. Ela é toda viscosa, toda molenga, né? Você coloca a mão, ela mela toda a sua mão, né? A articulação sinovial, então, ela possui sinóvia. Ela possui como se fosse uma clara de ovo dentro dela. E se essa clara de ovo, ela é toda molenga, toda gelatinosa, né? Essa coisa meio esquisita, ela permite ali um maior movimento. Por quê? Porque ela lubrifica as articulações em que ela faz parte. Tem grande lubrificação, tá? Então, as articulações sinoviais, elas têm grande lubrificação, o que permite grande movimento. Quem permite grandes movimentos
são as articulações do tipo são as articulações do tipo diartrose, né? Então, elas são sinoviais, porque possuem sinóvia, e fazem grande movimentação, ou seja, diartrose. Então, a primeira, fibrosa, sem movimento, ela é dura, ela é grosseira, sem movimento, então ela é sinartrose. A segunda é a cartilaginosa, ela é um pouquinho mais liberal, é o pãozinho de mel, né? Ele permite um pouquinho de movimentação, sim. E o terceiro tipo é a sinovial, permite grande movimentação. Então, ela é chamada de diartrose, tá bom? Então, é importante que vocês conheçam o tipo da articulação, se ela é fibrosa, se ela é cartilaginosa ou se ela é sinovial, né? Se ela possui ali a sinóvia. E também que tipo de movimento que ela permite, né? Se ela não permite nenhum tipo, se ela permite mais ou menos, ou se ela permite amplo movimento, tá bom? Vamos conhecer um pouquinho melhor cada uma delas. Dentre as articulações fibrosas, né, ou também chamadas de sinartroses, né, sem movimento, a gente citou aí como primeiro modelo, né, como primeiro exemplo, as suturas. E eu já comentei com vocês que elas são encontradas principalmente no crânio, né? Então, as suturas, elas são compostas por uma fina camada de tecido conjuntivo. Então, aqui, ó, seria uma representação esquemática do que vocês estariam vendo aqui, né? Então, este osso aqui encontrando com este osso aqui. Por exemplo, este osso aqui, né? Aqui seria essa membrana fibrosa e esse osso aqui, né? Então, seria um encontro desses dois ossos. E o espaço é tão pequenininho que a gente precisa aumentar para conseguir ver essa fina camada de tecido conjuntivo, né? Ela é fina de tamanho, digamos assim, mas de espessura ela é grossa, porque ela é fibrosa, né? A gente não consegue separar de forma fácil os ossos do crânio. Por quê? Porque eles estão muito grudados. E quem permite esse aspecto de osso firme, de osso grudado um com o outro, são essas articulações fibrosas, tá bom? Então, essa camada fibrosa de tecido que une os ossos do crânio. E isso é chamado de sutura, tá bom? Então, ó, lembra que eu falei para vocês não ficarem se apegando muito nessa parte aqui, né, que são os exemplos das suturas, mas eu vou só mostrar para vocês a título de conhecimento. Então, por exemplo, a gente já falou que a articulação é o encontro de dois ossos, né? Uma articulação fibrosa que não permite nenhum tipo de movimento é chamada, pode ser considerada uma sutura, como exemplo. No crânio, a gente encontra, então, por exemplo, uma sutura do tipo plana, tá vendo? Não tem um grande espaço entre os ossos, né? E esse aqui é o osso do nariz, né? Chamado de osso nasal. Então, a gente tem um osso nasal de cá, um osso nasal de cá, e no meio, né, uma sutura. E nessa sutura, a gente tem aquele tecido fibroso, só que ele é bem fininho, né? E é o que mantém esses dois ossos muito firmes. Então, também não é muito fácil de separar, tá? Nós temos a sutura do tipo denteada. Por quê? Porque olha aqui, esse formato, são como se fossem dentezinhos mesmo, né? Que são formados aqui com a união dos ossos. Então, aqui a gente tem osso parietal, e aqui seria essa parte de trás da cabeça. Então, isso aqui é o osso occipital. Então, a união do osso occipital com os parietais tem, alguns crânios podem apresentar, né, esse formato denteado na sutura. E dentro desses riozinhos aqui que vocês conseguem observar, a gente tem tecido fibroso, tá? Então, não é fácil de separar a sutura. Temos também a sutura do tipo escamosa, que acontece principalmente na união deste osso parietal com esse osso aqui, né, que é o osso temporal. Então, é como se sempre passa um caminhão, né, na hora que eu estou explicando.
Então, é como se um osso, né, por exemplo, o parietal, estivesse sobressaindo o osso temporal. Então, é como se formasse escamas, né? Então, por isso que ela é chamada de escamosa. Então, são exemplos aí, são tipos de suturas que são encontradas no nosso crânio. Mas eu não vou pedir que vocês decorem, que vocês se atentem a isso. Mas a título de conhecimento, eu acho bacana mostrar para vocês, tá bom? O que vocês precisam saber é que a sutura é um tipo de articulação fibrosa, tá bom? Nós temos aqui, então, ainda falando nas suturas, os nomes, né? Tudo na anatomia tem nome. Isso vocês já podem aí ficar cientes disso, porque tudo na anatomia vai ter nome, tá? Então, ó, primeiro a gente tem aqui em azul o osso frontal, em verde os ossos parietais e nesse tom meio azulado, meio arroxeado, o osso occipital, beleza? A união do osso frontal com os dois ossos parietais é feito por uma sutura, que é a sutura coronal. Lembra na primeira aula que a gente aprendeu os planos anatômicos, né? Quando a gente fala de coronal, a gente pode lembrar da coroa da princesa, tá? Então, a sutura coronal seria essa região aqui onde a gente coloca a coroa da princesa, tá bom? A união entre os dois ossos parietais é chamada de sutura sagital. Então, a gente também tem um plano sagital, né? Que é o que divide o nosso corpo em metade direita e metade esquerda, né? E aqui, unindo o osso occipital com os dois parietais, nós temos uma sutura chamada de lambidóidea, tá? Também não vou pedir que vocês decorem todos os nomes, mas é legal vocês conhecerem aí a anatomia, né? Nós temos dois pontos que se chamam de pontos craniométricos que marcam aqui a união entre os ossos. Então, esse ponto de união, né, esse ponto de encontro entre a sutura sagital e a sutura coronal é chamada de bregma, que fica bem aqui em cima, né? E a união da sutura lambidóidea com a sutura sagital é chamada de lambda. Esse é um ponto craniométrico aí muito usado principalmente pelos médicos durante o crescimento ósseo da criança, tá bom? Mas também não vamos entrar muito a fundo nesses detalhes. O que é importante a gente lembrar aí do crânio do bebê, né? O crânio fetal. O crânio da criança, ele possui o quê? Fontanelas, as famosas moleiras, né? Então, principalmente quem tem filho, né, sabe da importância de não ficar apertando, não ficar pondo a mão, né? Saber que a criança tem aquela cabeça frágil, né? Então, a gente sempre toma muito cuidado, né, quando está carregando uma criança, e principalmente por causa dessas moleiras, né? Então, tá vendo que são essa faixa de tecido fibroso na cabeça da criança. Essas moleiras, elas existem porque os ossos do crânio da criança ainda não se fundiram, ainda não fecharam, né? Ainda não tem a sutura pronta, tá? Então, a sutura seria a união desses ossos, né? Seria o encontro desses dois ossos. No caso da criança, ainda não se encontraram. E quando eles vão se encontrar? Conforme o crescimento ósseo dessa criança. Então, as funções das fontanelas é o quê? Elas vão possibilitar que o crânio seja levemente comprimido durante o parto, né? Então, imaginem aí uma cabeça passando ali pelo canal vaginal num parto normal. Essas moleiras, elas ajudam a cabeça da criança a ser um pouquinho comprimida para poder sair, né? Imaginem aí se a gente já tivesse o osso completamente formado, duro, né, do jeito que a gente passando pelo canal vaginal. Acredito que não seria muito legal, né? Então, essa característica ajuda também na hora do parto, tá bom? E, obviamente, permitem o crescimento adequado do encéfalo, né? Então, conforme
a criança vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai aprendendo coisas novas, o cérebro dessa criança vai crescendo. Então, se a gente já tivesse a cabeça completamente fechada no bebê, esse cérebro não ia conseguir se desenvolver, né? Então, conforme o crescimento ali da criança, essas suturas que ainda não são suturas, digamos assim, né? Essas fontanelas permitem então com que o cérebro vá crescendo e quando atinge ali o tamanho mais adequado aí o tamanho adequado, esses ossos se fundem. Mas aí o cérebro ele já atingiu o tamanho que seria necessário, tá bom? Então assim, funções principais: permitir com que o crânio dessa criança passe de uma forma mais fácil pelo canal vaginal, no caso de um parto normal, e também permite o crescimento adequado do encéfalo. A outra parte que eu falei para vocês de articulação fibrosa, né, são as sindesmoses. Então, a primeira delas a gente já viu que são as suturas, e a segunda, a sindesmose, tá? A sindesmose, elas permitem uma certa elasticidade, mas não um movimento verdadeiro, tá? Então, eu dei para vocês de exemplo a união da tíbia com a fíbula e o rádio com a ulna. Como que eu sei que essa daqui é a ulna? A ulna tem aquela chavinha, tá? Então, fica mais fácil aí de tentar lembrar. E dentro, tá vendo que entre esses dois ossos, essa parte fibrosa forma como se fosse uma membrana mesmo. E ela pode ser chamada de membrana interóssea, tá? Então, esse é um exemplo de sindesmose. A gente não consegue separar esses dois ossos de uma forma fácil, tá? Então, é uma articulação fibrosa, né? Difícil de se separar. E ali permite ali um certo movimentinho, mas não é um movimento verdadeiro, tá bom? E por último, né, o terceiro tipo de articulação fibrosa é o quê? As gonfoses, né? Então, são articulações fibrosas que ocorrem nos dentes, tá? Então, entre o dente e os ossos de sustentação. Onde a gente tem dente? Na maxila e na mandíbula, né? Ó, a gente tem dente. Então, é a articulação entre o dente e a maxila, entre o dente e a mandíbula, tá bom? Então, é o local em que a raiz desse dente está fixada num ligamento que se chama de ligamento periodontal, tá? No alvéolo dental. Tudo que vocês verem que for o nome de alvéolo, pode ser um buraquinho que é preenchido por alguma coisa, tá? Resumindo bem o que eu tô falando, tá? Então, no alvéolo dental vai se encaixar o dente, tá bom? E o que permite esse dente grudadinho com os ossos é uma articulação fibrosa. Bom, então vocês já conseguiram perceber aí. A articulação fibrosa, nós temos 3 tipos. A sutura no crânio, a gente não consegue separar de forma fácil os ossos do crânio. A sindesmose, né, como, por exemplo, a união do rádio da ulna, da tíbia e da fíbula. Então, a gente também não consegue separar esses dois ossos de forma fácil. Talvez permite até uma certa elasticidade, mas não um movimento verdadeiro. Nesse caso, entre os ossos da ulna e do rádio, da tíbia e da fíbula, essa articulação fibrosa ela pode ser chamada de membrana interóssea, tá? E o terceiro tipo de articulação fibrosa é a articulação do dente, tá? Que é a articulação chamada de gonfose, beleza? Agora a gente vai entrar no segundo tipo de articulação, que são as articulações cartilaginosas, ou também chamadas de anfiartroses. Se a primeira não permitia movimento, a segunda vai permitir mais ou menos, tá? Então, por isso que ela é chamada de anfiartrose.
Os ossos dessas articulações, eles são conectados firmemente por cartilagem hialina ou fibrocartilagem, permitindo pouco ou nenhum movimento, tá? Então, tem essa característica de permite mais ou menos, tá? Então, vamos lá. A gente já falou, então, lá no comecinho, né? Que a gente tem articulação cartilaginosa do tipo sínfise e do tipo sínfise, né? Como, por exemplo, a sínfise púbica, né? Então, a gente lembra lá de sistema esquelético, né? Na pelve, a gente tem o ilho, o isquio e aqui na frente o pubis. Então, a sínfise é a articulação que vai, a sínfise púbica é a articulação que vai unir os dois ossos púbicos, beleza? A sínfise, ela também pode ser considerada aqui na região da vértebra, né, nos nossos discos intervertebrais. Então, uma característica da sínfise é que ela sempre vai estar no plano mediano do meu corpo, né? Então, se eu olhar, né, se eu passar aqui uma linha mediana no meu corpo, as vértebras, elas vão estar nessa linha mediana e os discos estão nessa linha mediana, né, entre as vértebras. E aqui na frente, a gente também vê no plano mediano a união dos dois ossos púbicos. Então, sínfise sempre vai estar no plano mediano do nosso corpo. Exemplo de sínfise, sínfise púbica e discos intervertebrais. O segundo tipo de articulação cartilaginosa são as sincondroses, que a gente encontra, por exemplo, são essas articulações aqui que unem as costelas com o osso externo, tá bom? E eu até brinquei falando ali que lembra um pãozinho de mel, tá? Então, eu vou mostrar para vocês a característica do disco para vocês terem uma noção do que seria esse pãozinho de mel, tá bom? Então, aqui só num detalhe maior, né, essa sincondrose, ou também chamada, né, de articulação externo-costal, costo-external, né, varia aí de livro para livro. Mas pode ser considerada aqui uma articulação cartilaginosa, tá? Porque tem uma cartilagem chamada de cartilagem hialina, tá? A sínfise, ó, ela é coberta também por uma cartilagem hialina infiltrada com fibras de colágeno, né? Então, colágeno ajuda a permitir o quê? Elasticidade, né? Os ossos são separados por um coxim fibrocartilaginoso, né? Então, é como se fosse uma almofadinha. Então, a gente vê aqui uma almofadinha entre as vértebras, uma almofadinha entre os ossos púbicos, né? Que são compressíveis, ou seja, a gente exerce uma compressão sobre eles, né? Principalmente aqui nos discos intervertebrais, né? Todo o peso do nosso corpo influencia diretamente aqui na nossa coluna, principalmente nos discos. E essa sínfise, né, esse coxinha, essa almofadinha cartilaginosa, vai absorver os choques, né? Então, o peso a gente joga diretamente, o peso do nosso corpo a gente joga diretamente nos discos e ele absorve esse impacto, tá bom? Então, a sínfise púbica e os discos intervertebrais são exemplos de articulações cartilaginosas. Que eu falei para vocês, que vocês vão entender melhor esse esqueminha de pão de mel, né, que eu falei para vocês. Então, o disco intervertebral, ou seja, entre as vértebras, está situada entre os corpos das vértebras, né? Então, essa partezinha mais grosseira aqui da vértebra é chamada de corpo vertebral, que funciona de modo a conferir o quê? Rigidez e flexibilidade para a coluna. Então, a gente consegue fazer vários movimentos com a nossa coluna, e isso seria graças aos discos intervertebrais. Esses discos, eles suportam o nosso peso, eles fazem a movimentação do nosso tronco, né? Então, a gente consegue fazer rotação, a gente consegue fazer flexão, a gente consegue fazer extensão, né? Jogar para trás, e também fazer o ajuste da nossa posição para a gente manter o equilíbrio e manter a postura, tá bom? Então, para a gente entender esse esqueminha de pão de mel, vocês podem observar aqui, ó. Na parte de fora,
A gente tem uma região chamada de anel fibroso. Então, pensem aí naquele chocolate durinho que fica por fora do pão de mel. E dentro, a gente tem um núcleo, que é chamado de núcleo pulposo, tá? Mais um caminhão passando aí para me atrapalhar, tá? Então, beleza. Então, por dentro, a gente tem um núcleo pulposo. Imaginem aí que seria o mel, né? A parte molinha, que fica por dentro aí do pão de mel, tá? Esse anel fibroso, né? Ele é composto por uma fibrocartilagem, é uma cartilagem mais fibrosa, tá? E por dentro, a gente tem esse núcleo que contém uma substância gelatinosa com grande capacidade de reter água. Então, todo o nosso choque é absorvido por essa gelatina, tá bom? E aí, esse anel fibroso, ele pode se romper e causar uma patologia que a gente conhece bastante, né? A gente sempre tem um parente ou mesmo a gente mesmo pode apresentar, que é o quê? A hérnia de disco, né? Então, aqui, né, a gente tem os corpos vertebrais e os discos, né? Então, por fora, esse anel fibroso, por dentro, o núcleo pulposo, o núcleo gelatinoso. Lembra da consistência do pão de mel? Se esse anel fibroso se romper, esse núcleo gelatinoso que fica dentro, ele vai para onde? Ele vai para fora, né? Olha quem está passando aqui atrás desse disco intervertebral, a medula. Então, se esse núcleo extravasa, ele pode entrar em contato, ele pode pressionar aqui a nossa medula, as nossas raízes, que a gente vai aprender melhor lá em sistema nervoso, mas ele pode sofrer uma compressão dessas regiões, e é onde a gente sente puxar lá na perna, né, na parte posterior da perna, aquela dor impossível. Eu acho que eu tenho uma hérnia de disco, né? Então eu sei bem do que eu tô falando. E dói bastante. Então pode ser aí um exemplo, né, de quando esse disco extravasa e pode causar a famosa hérnia de disco. Vamos então para a terceira fase, né, para o terceiro tipo de articulação, que é a articulação do tipo sinovial, também chamada de diartrose. Por que ela é chamada de diartrose? Porque elas são livremente móveis, tá? Então, elas permitem ampla movimentação, permitem larga amplitude de movimento, né, para movimentos precisos, uniformes e, ao mesmo tempo, manter a estabilidade, a potência e a firmeza do nosso corpo, né? Para ser considerada uma articulação sinovial, né, a gente tem que ter presença do que dentro dela? Líquido sinovial, ou também chamada de sinóvia. Sinóvia vem o que? Lembra a clara do ovo, né? Vem aí do grego relacionada com a clara do ovo. Então, essa coisa viscosa, né? Que permite a lubrificação da articulação que a gente está falando, tá? Então, para ser uma articulação sinovial, primeiramente tem que ter o quê, né? O líquido sinovial. Mas, além disso, a gente apresenta, então, uma cápsula articular, né? Uma cartilagem articular, uma membrana sinovial, tá? Então, eu vou colocar na próxima imagem, que vai ficar um pouquinho mais fácil de entender. Então, aqui, isso daqui, por exemplo, é um esquema de uma articulação sinovial. Então, por fora aqui, a gente tem uma cápsula articular, né? Por dentro, a gente apresenta uma membrana, tá? Então, nessa parte vermelhinha aqui, a gente tem uma membrana chamada de membrana sinovial, que ela é a responsável por produzir o líquido sinovial, e nessa regiãozinha aqui a gente tem uma membrana fibrosa, tá? Que é a mesma que constitui a cápsula articular. Então a gente pode falar, ó, temos cápsula articular, essa parte fibrosa por fora, uma membrana sinovial, que é quem vai produzir o líquido sinovial.
Então, ele já está aqui, ó, líquido sinovial. E ele fica circulando na cavidade articular, ou seja, nesse buraquinho que fica aí entre a articulação. E, além de tudo, a gente tem o quê? A cartilagem articular. Lembra daquela animação no primeiro slide falando do joelho, né? Que então vai permitir o deslizamento do joelho? Aquilo, aquela parte, aquela base que permite a movimentação é a cartilagem articular. Então, é essa estruturinha aqui que está grudada nos ossos e permite a movimentação entre estes ossos, tá bom? Então, resumindo, cápsula articular, membrana sinovial, o líquido sinovial aqui dentro e a cartilagem articular. Estes são os elementos necessários para a gente que constituem uma articulação sinovial. Aí, por exemplo, eu vou falar para vocês algumas das articulações do nosso corpo que são consideradas articulações sinoviais. Então, a gente tem aqui a região do ombro. Por quê? Porque eu consigo fazer vários movimentos com o meu ombro. Então, ela só pode ser sinovial. Se ela fosse fibrosa, eu não ia conseguir me mexer. Se ela fosse cartilaginosa, talvez eu me mexeria só um pouquinho. Mas como ela é sinovial, eu consigo fazer vários movimentos com ela, tá? No ombro, então, quem constitui essa articulação sinovial é a cavidade glenoide da escápula. Então, vocês lembram da escápula lá no sistema ósseo, né? Antigamente era chamada de pá, né? A famosa pá. E a cabeça do úmero, né? Então, essa cabeça do úmero se encaixa na cavidade glenoide. E aí a gente tem a nossa movimentação. Esse daqui representa a articulação do cotovelo, né? Então, a gente tem vários ligamentos, né? Que vão aí permitir com que o nosso cotovelo seja firme, mas ao mesmo tempo consiga fazer a movimentação, tá? As articulações entre os metacarpos e entre as falanges dos nossos dedos, né? Então, a gente consegue fazer movimentação, então é sinovial. A articulação no nosso quadril, né? Que a união aqui da cabeça do fêmur com a fossa do acetábulo, né? Que tá lá na nossa pelve. Então, isso aqui forma a articulação do quadril, também sinovial. O nosso joelho, também sinovial, né? Então, aqui só para mostrar algumas estruturas para vocês, essa almofadinha que a gente vê aqui, ó, é chamada de menisco, tá? São os meniscos do joelho. Muitos jogadores têm lesão de menisco, né? Devido ao impacto aí que eles acabam forçando um osso sobre o outro. Aqui a gente tem em azul, né, a nossa cartilagem, né? Olha aqui a cartilagem articular, né? Nós temos ligamentos dentro da cartilagem, dentro da articulação, né? Então aqui a gente tem ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, colateral tibial, né? Ou colateral medial, e o colateral fibular ou colateral lateral. Não vou cobrar de vocês esses nomes, tá, gente? Nem precisa se preocupar com isso. Mas eu acho legal, já que a gente tem a oportunidade de assistir a aula, né, de eu poder falar alguns nomes para vocês já irem aí associando. Mas não se preocupem com decorar esses nomezinhos para a prova, tá? Isso não vai cair. O nosso pé, né, também faz vários movimentos, então também é uma articulação do tipo sinovial, né? Então, a gente vê aí vários tipos de movimentos realizados pelas articulações sinoviais, né? Então, flexão, extensão, hiperextensão, né? Tem gente que consegue ir além do comum, né? A adução seria você voltar para o plano mediano. E a abdução seria você se afastar do plano mediano. Então, imaginem aí que um ET está te abduzindo, tá? Então, você abduz. Tá? A rotação, né? Então, a gente consegue fazer rotação de ombro, né? A rotação aqui medial, rotação lateral, e a circundução, que seria
a soma de todos os movimentos, né? A gente faz como se fosse um pêndulo aí no nosso ombro, no nosso quadril. Então, vocês podem perceber que são vários tipos de movimento. Também não precisa, gente, de vocês decorarem esses nomes dos tipos de movimento, mas o que vocês precisam entender é que a articulação sinovial permite todos esses movimentos, tá bom? O que diferencia um tendão de um ligamento? Isso é básico, tá? Tendão, minha gente, liga o músculo, o ventre muscular, né, com o osso. Tá vendo? Então, o tendão une o músculo com o osso. E o ligamento liga osso com osso. Esse aqui, por exemplo, ó, é aquele ligamento colateral fibular ou colateral lateral, tá bom? Então, tendão, músculo com osso, ligamento, osso com osso. Tudo bem? A gente também apresenta duas estruturinhas que são chamadas de bainha tendínea e uma outra que é chamada de bursa sinovial. Essas bainhas tendíneas, elas estão ali principalmente para diminuir o impacto nessa região, principalmente aqui na mão, né? Então, na mão a gente tem vários tendões. A gente tem uma patologia que é chamada de síndrome do túnel do carpo, que fica bem nessa regiãozinha aqui, né? Então, vocês lembram em sistema esquelético que a gente tem os ossinhos do carpo? Então, síndrome do túnel do carpo. Então, é perto dos ossinhos do carpo. E por que forma túnel? Né? A gente tem aqui uma membrana que une todos os tendões, né? Os nervos e os vasos passam por dentro desse tendão, né? Desculpa, por dentro dessa membrana. Então, imaginem, são mais de 9 estruturas passando aqui pela mesma região. Então, fica tudo muito apertadinho. Se caso algum desses tendões inflamam, né, começa ali a apertar e a doer. Então, a pessoa pode sentir formigamento, né, devido que a pressão ali do nervo, a pressão a diminuição de oxigênio, de nutrientes, de vasos sanguíneos, né? Em alguns casos, a pessoa precisa até operar, tá? Então, essas bainhas, elas estão aqui com o objetivo de diminuir o impacto desses tendões um contra os outros, tá bom? Então, aqui, por exemplo, ó, o tendão inflamado, ele começa a pressionar essa região aqui, ó, da membrana. Então, tá vendo? Fica tudo vermelho, começa a pressionar, fica inflamado mesmo. E o correto é que fique aqui, né? Cada um no seu quadrado, tá? E a bursa, muita gente aí já ouviu falar da bursite, né? Bursite nada mais é do que a inflamação dessa bursa, né? E a função básica dessa bursa é diminuir impacto também, é evitar com que o músculo, os ligamentos que estão aqui em volta, os tendões que estão aqui em volta, se machuquem quando entra em contato com os ossos, né? Então, a gente já viu que o ombro, a gente consegue fazer vários tipos de movimentação. Se eu não tiver a presença dessas bursas, a chance de eu machucar alguns ligamentos, alguns tendões, é muito grande. Então, as bursas, elas estão lá para diminuir esse impacto, né? Diminuir essa chance de rasgar algum outro tecido de acordo com a movimentação que a pessoa faz, tá bom? Então, são formas aí de proteção. Tudo bem? Então, fazendo um resumo aí da aula, o que vocês precisam saber? É isso. A gente viu que a primeira articulação, articulação tipo 1, são as articulações fibrosas, ou também chamadas de sinartroses. Por quê? Porque não há movimento. Então, é um tecido fibroso que une de maneira muito firme as estruturas. A gente tem 3 tipos de articulação fibrosa. Quem são elas? As suturas, a primeira, né? Encontrada onde, principalmente? No crânio. Tem como separar fácil os ossos do crânio? Não tem.
A sindesmose, encontrada principalmente aqui entre o rádio e a una e entre a tíbia e a fíbula. Então, tá vendo que tem uma membrana fibrosa aqui dentro? A gente consegue separar esses ossos de maneira fácil? Não, então é fibroso. O nome dessas articulações fibrosas aqui, né, dessa sindesmose, é chamada de membrana interóssea. Então, é uma membrana que está entre os dois ossos. Uma membrana o quê? Fibrosa. Tá? Então, não é fácil de se separar. E o terceiro tipo, a gonfose, que é a articulação do dente com os ossos onde a gente tem dente, né? Então, da maxila e da mandíbula. É fácil separar um dente desses ossos? Não é. Então, ela é do tipo fibrosa. Não há movimento. Isso vocês precisam saber, tá? Qual que é o segundo tipo de articulação? Articulação tipo 2, que é o quê? Cartilaginosa, né? Lembra do pãozinho de mel? Ou também chamada de anfiartrose, porque permite ali um movimento limitado, né? Então, ela possui cartilagem hialina no seu anterior, em seu interior. Desculpa, tá, gente? Aqui tá errado. É em seu interior. Então, por fora a gente tem aquele chocolate mais durinho e por dentro aquele chocolate mais molinho, que seria a cartilagem hialina, tá? Então, a gente tem dois tipos de articulação cartilaginosa. Nós temos a sínfise e a sincondrose. Sínfise está sempre no nosso plano mediano. Então, a gente tem... O que tem aqui no plano mediano? Os discos intervertebrais, né? E a sínfise púbica, tá? Então, também tá aqui no plano mediano. E a sincondrose, que seriam essas articulações que unem, por exemplo, os ossos da costela com o externo. Então, pode ser chamada de articulação externo-costal ou costo-external, tá bom? Então, sínfise e sincondrose são articulações cartilaginosas. Lembrem-se disso. E o terceiro e último tipo, nós temos aqui a articulação sinovial, ou também chamada de diartrose, ou seja, permite amplo movimento. Então, por que possui amplo movimento? Porque tem ali dentro um líquido que ajuda a lubrificar a articulação e facilita essa movimentação livre. Então, é necessário que apresente essas estruturas aqui para ser considerado uma articulação sinovial. Então, a gente tem a cápsula articular, que é essa cápsula mais fibrosa, né? Por dentro, a membrana sinovial, que vai produzir o líquido sinovial. O líquido sinovial, propriamente dito, circulando aqui dentro, e a cartilagem articular, que vai permitir, de fato, o contato aí entre esses dois ossos para permitir essa movimentação, né? Que nem a gente vê aqui nessa animação. Então, isso aqui, ó, é a cartilagem articular. Tá vendo que uma desliza sobre a outra? Então, é isso que ajuda aí também a permitir o movimento. Onde a gente tem a articulação sinovial? Onde a gente mais faz movimento. Né? Então, a gente viu o ombro, o cotovelo, o punho, os dedos da mão, o quadril, o joelho, o tornozelo, os dedinhos do pé, né? E também uma articulação que eu não falei para vocês, mas que ela existe, que é a articulação temporomandibular, ATM, articulação temporomandibular, que ela faz o quê? Essa aqui, ó, articulação temporo, de osso temporal, mandibular, de mandíbula. Então, ó, se eu tô falando sem parar essa aula inteira, é porque a minha articulação permite ampla movimentação. Então, eu tô falando, eu posso cantar, eu posso comer, né? Então, essa articulação me permite fazer vários movimentos. Se me permite amplo movimento, é sinovial, tá bom? Bom, pessoal, é isso, né? No final desse slide aí, tem alguns exercícios que vocês podem fazer para treinar. E é isso. Deixa eu fechar aqui, né? Deixa eu encerrar a apresentação. É isso, pessoal.
Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vou relembrar uma frase que eu gosto de falar nas minhas aulas, que é: quem conhece anatomia, conhece melhor a si mesmo, tá? Então, assim, se você quer trabalhar com o corpo humano, seja o corpo humano vivo ou seja o corpo humano morto, é essencial que você entenda pelo menos o básico da anatomia, tá bom? E todas essas minhas aulas são o básico. Outra dica que eu quero dar para vocês é: façam desenhos, façam esquemas para vocês decorarem, né? Então aqui eu achei uns desenhos meus lá na época da faculdade, mas que olha aqui, eles estão comigo até hoje, ó. Então, eu escrevi aqui, ó, o que é uma sinartrose? Então, a articulação fibrosa que une esses dois ossos. Aqui, uma articulação do tipo anfiartrose. Então, olha aqui, por exemplo, o exemplo de um disco, né? E uma articulação do tipo de artrose, né? Que é a sinovial, que permite amplo movimento. Então, aqui dentro, ó, a gente tem líquido sinovial, a gente tem a cápsula, né? Tem aqui a cartilagem na beirinha do osso, tá? Fiz ela grandona, com várias coisinhas escritas. Então, assim, meu povo, a dica é para vocês desenharem. Mesmo que o desenho fica feio, façam, né? Então, aqui, até para o sistema ósseo, ó, isso aqui é tudo da época da faculdade, que eu estava estudando para relembrar. Então, eu desenhei a escápula, né? Eu tenho um pouquinho de facilidade de desenhar, eu confesso, né? Eu sei que eu tenho. Mas mesmo que o desenho fique ruim, ó, isso aqui era um exemplo de uma clavícula. Mesmo que o desenho fica ruim, pelo menos vocês conseguem ver mais ou menos aonde que estão essas principais estruturas, né? Então, aqui eu peguei um húmero, ó, desenhei o húmero, a cabeça do húmero, colo, corpo, né? As estruturas aqui de baixo. Eu sei que eu não vou cobrar de vocês o nomezinho de cada estrutura, porque como eu sempre falo para vocês, tudo na anatomia tem nome, tudo pode piorar, tá? Mas a dica que eu dou para vocês hoje é essa: façam desenhos, façam esquemas, façam tabelas e estudem, tá? Qualquer 5 minutinhos que vocês têm de paz, em vez de ficar viajando no Instagram, no Facebook, lê um slide, lê 2 slides, escreve na beirada da folha, tá? E tirem dúvida, né? Estou disponível aí para o que vocês precisarem. Um grande abraço e até a próxima aula. Vou encerrar aqui a gravação. Até mais!